Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão em Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos, coladinhos, estamos nessa jornada que é o texto didático mediacional e a produção de material didático para EAD. E eu estou hoje de Mulher Maravilha. Por que eu sou a Mulher Maravilha? Tá bem. Mas porque nós temos hoje uma convidada especial aqui nos estúdios para contar para nós sobre como funciona a EAD, como que se produz uma aula EAD, como que gera um curso EAD, como é que essa aula, por exemplo, chega até você, como é que a gente pode interagir, isso vai para o ambiente virtual. Então, todas essas histórias será contada por ela. Daqui a pouco vocês vão conhecer. E nossa jornada, então, compreende aqui, só para recapitular, nós temos aí a nossa proposta didática, que é começando aí por você, autor, eu, autor. Depois, a gente já viu, aliás, a questão de direitos autorais. E a gente vai ter ainda o segue o fluxo, segue o fluxo da EAD. Então, qual é o fluxo de produção da educação à distância? Aí você, autor, você enquanto professor, você enquanto gestor, você é autor do processo. Depois a gente vai vir para colorido. Colorido, será que o mais colorido, menos colorido? O que tem que ter no ambiente virtual para que ele possa, ou no material didático, para que ele possa chamar a atenção, mas sem chamar a atenção demais? E por último, mas não menos importante, luz, câmera, ação. Como que a gente vai trabalhar aí com esses elementos para produzir uma web aula, para produzir uma videoaula e para chegar à edição, publicação desse material, de uma aula, de um curso em educação à distância. Não é fantástico? É fantástico isso, né? E aí agora, para a gente poder conversar, esse diálogo, eu convido a fazer parte aqui conosco, estando aqui nos estúdios, ela que é a Mulher Maravilha, do nosso evento aqui hoje, Sara Luíse Duarte de Oliveira. É uma grata alegria receber você aqui, Sara, particularmente como Anabela e como professora do Instituto. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, professora. Nós fizemos muita história aqui dentro do Instituto Federal com a bandeira da educação à distância, Nós fomos, assim como tiveram outras pessoas na equipe, a gente formatou muitos processos legais para fazer esse momento acontecer. Que para o aluno parece assim ser tão mágico, Para o aluno parece ser algo tão assim simples, mas por trás dessa câmera, por trás desse cenário, por trás dessa tela, existe uma dinâmica toda para deixar esse material prontinho e personalizado até o aluno. Pois é, e a Sara, ela é professora, ela é gestora, ela é ouvidora, ela é coordenadora, ela é mãe, de 4 ela é filhos. mulher, então, para dizer que é possível. É um desafio? É sempre um desafio, ainda mais você gerir a educação à distância, é um desafio ainda maior, mas é possível sempre com uma equipe. E é isso que a gente vai tentar aqui dialogar sobre, da necessidade, da importância da equipe na produção de material para a educação à distância. Então, Sara, enquanto gestora de núcleo de educação à distância, gostaria que você contasse aí de todas as experiências que você já teve. Qual é o fluxo de produção para chegar, como você falou assim, até essa aula que está acontecendo aqui agora? Qual que é um fluxo de produção que você já viveu, que você coordena? Como é que funciona um fluxo de produção? Antes, professora, de falar desse fluxo de produção, é muito importante a gente ter a certeza e a clareza da metodologia aplicada àquele cenário de educação à distância, porque tendo clareza dessa metodologia, desse caminho a ser trilhado, desse caminho que vai seguir, aí vem, o quê? O fluxo. O fluxo é um processo que a gente desenha, que aí é feito, claro, a gente chama pessoas
que possam contribuir, cada um no seu olhar. Por isso que a gente fala muito na educação à distância de equipe multidisciplinar, que são pessoas de diferentes, né, áreas, dando ali, olhando para aquela, eu não digo nem problemática, mas olhando para aquele cenário e contribuindo. Então, cada um tem um olhar, vamos desenhar um fluxo, o fluxo que se encaixa onde? Naquela metodologia e naquela instituição. Se a gente olha para uma instituição privada, eu tenho N cenários, N metodologias. Se eu olho para uma instituição pública, esse cenário, esse fluxo também muda. Mas é importante que, sem fluxo, não há execução. E aí a gente está falando também de planejamento, tá? Planejamento, eu tenho na minha cabeça. Se eu tiver na minha cabeça, mas eu não tenho desenhado, eu não sei o que vem primeiro, segundo e terceiro lugar, isso se perde. E aí a gente não tem o quê? A execução de um trabalho bem feito. Então, quando eu falo de fluxo, quando a gente pensa em fluxo, a gente está falando o quê? Vai começar por onde? Não vou dizer a peça mais importante, mas qual ali, onde que vai começar, da onde vai nascer aquele fluxo para dar seguimento nos outros? E a gente está falando de uma figura do professor. O professor, ele precisa ser capacitado. Por mais que eu desenhe qualquer fluxo, se esse professor que está ali, que foi selecionado, que foi escolhido, que foi, eu falo, premiado para estar dentro do cenário do EAD, se ele não estiver muito alinhado com esse fluxo, também não vai servir. Então, assim, investimento em capacitação docente, fazer o docente, né? Vocês aí estão fazendo uma pós-graduação para formar vocês, né? Imagino eu, quando a gente fez uma pós-graduação lá no passado, foi para ser docente, né? É muito difícil a gente querer fazer uma pós-graduação sem ser para docência. E aí a gente olha, peraí, vamos lá, fluxo, capacitação docente, fazer o professor entender qual que é o papel dele dentro desse plano, né, fechado, aberto, quadrado, dentro desse cenário. Depois disso, qual é a linguagem que o professor, qual a linguagem mediática que o professor vai trabalhar naquele material? É uma linguagem técnica? É uma linguagem mais dialogada? É uma linguagem mais informal? E aí tudo isso tem que olhar para o fluxo. Depois disso vem o quê? Vem uma série de micropartes que vai dar resultado para aquela ação desse fazer a aula. Bom, e todos esses elementos que a professora Sara comentou aqui, a gente pode visualizar num exemplo do fluxo que a gente tem aqui no Instituto Federal. Então, acompanha aqui comigo o fluxo que a gente tem aqui no Instituto Federal. Então, aqui, olha só que interessante. Nós temos aqui, na ideia não é vocês verem o que está escrito mesmo, tá? É só para vocês terem a ideia aí, olha só, de todo o percurso que é um fluxo. Então, olha, tem etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e todas as equipes, ó, são basicamente 7 equipes, entendeu? 7 equipes que elas realizam aqui esse trabalho. Então, o fluxo inicia lá desde que a professora Sara comentou a seleção de um professor, então a indicação desse professor, a formação que esse professor vai receber para trabalhar com as câmeras, para trabalhar com o computador, a questão do estúdio, do equipamento, mas lembrando que uma das peças, que é aquela que talvez mais apareça, que é o professor, ele tem que trabalhar, ele tem que ser capacitado, ele tem que se formar para atuar na educação à distância. Então, você, enquanto gestor, precisa pensar num modelo, numa arquitetura pedagógica em que a formação do professor que vai trabalhar com educação à distância esteja presente no seu fluxo, no seu contínuo, na sua jornada. Depois da formação do professor, você vem para como que esse professor vai atuar na educação à distância, quem são os elementos que são envolvidos. Aqui, por exemplo, nós temos o Departamento de Produção em Educação à Distância, que é responsável por toda a gestão da produção de materiais. Nele tem o Departamento de Produção de Material Impresso, o Departamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem, o Departamento de Produção Audiovisual, CPGA, que é aqui onde nós estamos, os estúdios e a edição.
tem o departamento e a coordenação de educação à distância que vai trabalhar, que vai se articular com os professores. Qual desses elementos de fluxo que você vai contemplar na sua instituição, enquanto gestor? E aí eu pergunto para você, Sara, quais desses elementos, como que esse fluxo pode funcionar, de modo ou quanto tempo, que articulações que você visualiza aí que são essenciais, uma recomendação que você daria, olha, independente do fluxo, né, da metodologia, qual é a recomendação para que esse fluxo siga o fluxo? Eu já tive na cadeira de autor, e depois a gente vai falar sobre isso, eu já tive na cadeira de professora e estou, né, na cadeira de gestora. Eu tenho convicção, olhando para esses 3 cadeiras que eu já sentei, que 6 meses a 1 ano é um tempo muito bom para a gente conseguir fazer um trabalho bem orgânico, bem bacana. Claro que dá para fazer menor? Dá, eu já trabalhei em cenários de educação à distância em algumas instituições que eu já passei, onde eu tinha 3 meses para executar um trabalho. Então, quando eu falo trabalho, eu estou falando levantar do zero e deixar um material pronto, um fluxo todo, passando ali pelo fluxo todo, em 3 meses. Conseguimos entregar? Conseguimos. Mas aí a gente trabalha o quê? Sem folga. E aí, quando a gente fala em equipes, né? A professora Anabela falou, deu o cenário aqui do Instituto Federal de Rondônia, dos núcleos, né? Das pessoas, tanto do núcleo e das pessoas vinculadas a esse núcleo. Na instituição que eu trabalho, que é uma instituição privada, a gente tem 2 núcleos, basicamente, envolvidos nos trabalhos da educação à distância. E dentro desses 2 núcleos, eu tenho várias pessoas ali com diferentes formações para entregar. Então, assim, hoje, numa sociedade onde coisas imprevisíveis acontecem, a gente tem que trabalhar com fluxo mais espaçado para fazer o trabalho. Até porque, imagina, se a professora Anabela, hoje está marcada a aula de vocês, e é a professora Anabela titular daquela cadeira, ela é a pessoa capacitada para estar aqui para ministrar essa aula da educação à distância, da pós-graduação de educação à distância. Se ela falha, o que acontece? Será que teria outra pessoa tão preparada com a capacidade dela para substituí-la nessa aula? Então, são cenários que acontecem na EAD que a gente tem que prever isso dentro do nosso fluxo de trabalho, considerando o quê? A variável tempo. Qual é o tempo que eu tenho para atuar dentro da instituição? Qual é o tempo necessário para entregar um material de boa qualidade? Quando eu falo material de boa qualidade, eu não estou falando só do material impresso. O material impresso, cada instituição, né? A gente está vendo cada vez mais os modelos de educação à distância distintos e variáveis, mas a gente tem que olhar material impresso, material digital, material virtual, N objetos de aprendizagem que favorecem ali também uma comunicação bem bacana entre o autor, entre o professor e o aluno, e toda essa gestão acontecer. Tudo isso olhando lá, porque senão fica o quê? Tudo, eu vou usar esse termo, eu não gosto, mas a gente usa muito isso no bastidor, encavalado. Eu não consigo olhar, dar muita qualidade, muita preciosidade para aquele material que é feito ali da noite para o dia. Ou então, recomendações preciosas sobre o fluxo. E aí, é claro, independente da arquitetura pedagógica que a sua instituição ou da instituição em que você atua optar por estruturar, seja uma arquitetura pedagógica mais aberta, um design instrucional, um design educacional, ou os princípios educacionais, e princípios educacionais aqui nós estamos dizendo do tipo em que esse material vai chegar ou vai ser interagido, ou a promoção dessa interação vai acontecer, você tem que pensar nesse fluxo. E, olha, vocês prestaram atenção, né? A professora Sara falou 6 meses. 6 meses considerando produção de aula, produção de material impresso, material didático. O material impresso, hoje a gente chega a falar material impresso, mas a gente trabalha muito com a ideia de aquele material que vai ficar no ambiente que você pode ler e você pode vir a imprimir, mas não necessariamente que vai ser entregue impresso, mas ele é um produto escrito, digamos assim.
Sara? Um produto... Muito bem observado, que quando é lá nos primórdios da educação à distância, isso acontecia muito até no nosso estado, né? As instituições que vinham de fora, instituições grandes que trabalhavam com a educação à distância, naquela época que nenhuma instituição aqui na cidade fazia isso, eles vinham e dentro de uma proposta que eles tinham um diferencial era entregar aquele material lá na zona leste, lá na zona rural, lá na zona ribeirinha, aquele material impresso. Imagina a logística disso dentro de um cenário de educação à distância. Hoje a gente não faz mais isso, né? Esse material que eu falei impresso, mas a professora Anabela muito bem pontuou, que está aqui disponível para a leitura no ambiente virtual de vocês, ele precisa passar por todo esse fluxo. Não dá, diferente de um modelo presencial, eu trago muito isso, eu gosto muito de fazer essa comparação, porque eu vim de um cenário eu fui professora do presencial, eu me formei professora do presencial para depois eu atuar na educação à distância e tudo que era bom no modelo presencial eu trouxe. Aquilo que eu entendia que não era bom no modelo presencial, eu deixei lá e fiz vou usar esse termo, né? Fiz ali baseado em muita teoria, o meu modelo para a gente ter sucesso. E aí eu observo o quê? No presencial, o professor, ele é o dono do conteúdo. Ele pode chegar com papel e lousa e tá ali. E aconteceu e pronto. Na educação à distância não dá para a gente trabalhar desse jeito. Precisa sim ter estipulado todos os tempos. Inclusive aqui, a gente tem um tempo de aula. A professora Anabela tem um tempo de aula. Essa aula dá para extrapolar? Dá para passar? No presencial é 90 minutos de aula, vamos lá. Mas se o professor passar 5 minutos a mais, 10 minutos a mais, não tem problema. Na educação à distância, até isso é cronometrado, sabendo exatamente as falas, seguindo o quê? O fluxo de produção. Seguindo o fluxo, seguindo um roteiro. Então, são elementos que constituem esse fluxo. Um roteiro bem definido das aulas, uma programação de quais são as aulas, quais são as disciplinas, quais são os cursos que vão acontecer. Então, isso é um planejamento a longo prazo. E ele sempre é feito com essa consideração, essa recomendação que a professora Sara trouxe, de um prazo recomendável de 6 meses. E esses 6 meses você trabalhando do momento em que você define quais são os cursos, quais são as disciplinas que vão atuar naquele semestre, por exemplo, até passar pela capacitação daquele professor, a produção do material didático que ele vai fazer ou que outro professor vai fazer, ele sendo ministrante, porque há também na arquitetura pedagógica, há também algumas divisões nesse sentido. Em algumas instituições, a arquitetura pedagógica prevê um professor que produz material, em outra, o professor ministra a aula com base nesse material que ele não participou, mas existem diferentes arquiteturas. Uma em que o professor passa por todas essas produções, uma em que cada agente do processo faz uma produção. Então, tem a produção de externo em que o professor não está fisicamente presente, mas ele faz um roteiro e encaminha isso para o estúdio gera uma vinheta, gera um clipe de imagem, gera uma matéria, gera uma entrevista. Uma animação, gera uma animação. Então, tudo isso deve ser pensado e definido no fluxo. Minha arquitetura pedagógica vai prever material impresso? Minha arquitetura pedagógica vai prever ambiente virtual? Minha arquitetura pedagógica vai prever a aula online, aula síncrona em tempo real? Ou vai ser aula só em streaming? Então, tudo isso tem que ser definido com antecedência para que o fluxo seja claro para todos os envolvidos e cada parte produza o seu, gere a colaboração, que é uma ação colaborativa, não é uma ação individual, como a professora Sara bem destacou. E aí eu destaco aqui o termo dele, maravilhoso, super lindo, que eu amo de paixão, 1000 corações para ele, que é o Daniel Mil, que é uma referência de educação à distância da UFSCar, que eu recomendo largamente a leitura. Então, ele vai falar do termo polidocência, ou seja, esse fluxo ele está enraizado nesse princípio da polidocência, de que somos polidocentes atuando na produção de uma aula. E é assim que a gente encerra esse nosso episódio sobre Segue o Fluxo, lembrando aqui da professora Letícia Pivetta,
né, que a gente, né, carinhosamente teve aqui no Campus Porto Velho, Zona Norte. E aí eu passo, Sara, para suas recomendações desse episódio Segue o Fluxo. Gente, fluxo, a partir do momento que o professor entende, compreende e traz para si, tem pertencimento desse fluxo, fluxo é vida. Não deixa a gente se perder no meio de um monte de entregas, no meio de um monte de cenários. Então, assim, vale a pena olhar para o fluxo carinhosamente, trazer considerações, esse olhar do professor sobre o fluxo é muito interessante também e fazer o quê? A união de todas essas equipes que vão trabalhar na entrega para você, estudante. É isso. Bom, e aí então segue o fluxo. Esse foi o nosso episódio. Até mais, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.